Vamos orar, então, nesse momento, já, no meu relógio aqui já deu o horário. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, em que estudaremos a palavra do Senhor, mesmo de forma introdutória, mas estamos estudando, né? E eu vou aproveitar a presença do nosso querido pastor Edson, né? Que possa estar orando, né? Pedindo que Deus nos abençoe nesta reunião. Ok? Vamos orar? Vamos orar, então. Maravilhoso, eterno Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está nos acrescentando. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque nesta manhã nós vamos estudar mais um pedaço da Tua Palavra. Que ela possa ficar gravada em nossos corações, em nossas mentes, mas que nós não apenas guardemos para nós, para que nós possamos, ó Deus, aproveitar a liberdade que temos para expandir essa Tua Palavra, expandir esse Teu reino, para que vidas sejam ganhas para o Teu reino, Senhor. Sei com o pastor Kenji, Deus, que estará ministrando esta aula, que o Seu Espírito Santo possa ungí-lo, Senhor, de tal forma que ele fale não dele, mas ele fale da Tua graça, da Tua palavra. Seja também conosco, Senhor, que vamos ouvir. E assim nós oramos agradecidos, porque estamos orando em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu quero já antecipadamente pedir desculpas, porque se vocês ouvirem aí alguns latidinhos, né, é que nós ganhamos, né, 2 Yorkshires, né, um em relação ao meu aniversário e outro pelo Dia das Mães, né, então são 2 irmãozinhos aí, eles têm 2 meses de idade, então eles não respeitam muito regras sociais, entendeu? Um nós chamamos de Melquisedeque e outro é chamado de Rabacuque, tá? Ou para os íntimos, Melqui e Cuque, tá? Só que, pelo jeito aqui, eu estou chamando eles, eu acho que eu tenho uma dupla sertaneja aqui, de tentado e atentado, né? Porque eles estão acabando com tudo. Estão acabando com tudo. Pois bem, a nossa proposta, então, é uma introdução bíblica, passando por toda a Bíblia de uma forma bem introdutória. Então, nós já vimos todo o Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento, vimos uma introdução dos Evangelhos, uma introdução de Atos dos Apóstolos, e agora nós estamos entrando na categoria das epístolas ou cartas. Existe uma distinção que alguns não levam muito em conta, porque qual a diferença entre epístola e carta? Então, para alguns, a epístola é aquele documento dirigido à comunidade, ou à igreja. E a carta é mais pessoal, né? Então, a carta a Timóteo, a carta a Tito, a Filemon, né? Só que, na verdade, epístola e carta são termos sinônimos, tá? Então, você pode tanto chamar de epístola quanto de carta, que não tem nenhuma dificuldade. A categoria que nós separamos mesmo foi as cartas ou epístolas paulinas, ou de autoria de Paulo, e as cartas gerais, tá? Aí nós fizemos a distinção, a separação. E hoje nós vamos introduzir, então, as cartas de Paulo. Vamos fazer um panorama geral nas 13 cartas de Paulo, tá? São 13 as cartas de Paulo. Eu vou pedir, então, ao Daniel que possa colocar, então, no slide de número 91. Depois todo esse material irá para vocês, tá bom? Mas o slide de número 91. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. 91, introdução, isso, as cartas de Paulo. Então, muito bem. Então, vocês veem aí, dentro das cartas paulinas, nós podemos dividir em 3 grupos também, né, para o nosso estudo, ok? Então, aquelas cartas que Paulo escreveu por ocasião das
dificuldades que as igrejas organizadas por ele levavam a ele através de mensageiros, com exceção da carta aos Romanos, tá? Como eu falei para vocês, a igreja de Roma foi aquela que Paulo não organizou, tá? Mas a de Corinto, a da Galácia, Tessalônica, de Éfeso, de Filipos, de Colossos, são igrejas fundadas por Paulo. Roma, não, né? Como nós falamos, Roma pode ter sido fundada por aqueles que, depois de Atos capítulo 2, depois daquele grande batismo de milhares de pessoas, esses crentes judeus que voltaram, então, para as suas cidades, fundaram, organizaram, no caso de Roma, a igreja naquela cidade. Pois bem, então nós temos 3 categorias: as cartas às igrejas, as cartas da prisão, ou seja, quando Paulo está preso, ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, e também um bilhete a Filemon. Então, são as chamadas cartas da prisão. E temos as chamadas cartas pastorais, são orientações pastorais que Paulo deu aos seus discípulos Timóteo e Tito, dando orientações sobre o pastoreio das igrejas que eles tinham em suas mãos, tá? Então, basicamente, podemos pensar nas 13 cartas de Paulo, nessas divisões que estamos apresentando a vocês, ok? Próximo slide, por favor. Então, a introdução a Romanos. Romanos é uma carta bem densa, vamos assim dizer, no que diz respeito à doutrina ou à teologia, tá? Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele dividiu a sua fé, ele compartilhou a sua fé com os romanos, vez que ele não conhecia a igreja de Roma. Ele tinha a intenção de visitar a igreja, né, mas antes de visitar, ele enviou essa carta, e essa carta, então, revela toda a doutrina pregada por Paulo, por isso que ela é bem densa, né? Eu creio que uma outra carta muito nivelada com a carta de Paulo aos Romanos é a carta aos Hebreus, né? São 2 cartas bem densas que nós encontramos no Novo Testamento, densas no sentido de doutrina, tá? Então, podemos dividir a carta de Paulo aos Romanos em 3 partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 8, que trata da revelação da justiça de Deus, tá? Então, nessa primeira divisão, Paulo vai falar sobre a condenação de todos, né? Todos estão debaixo dessa maldição que é o pecado. Ele vai falar da justificação pela fé e não pelas obras. Vamos nos lembrar que a carta aos Romanos foi o documento neotestamentário do Novo Testamento que provocou grandes mudanças na igreja, na história da igreja, tá? Então, sempre que houve uma grande mudança, um grande movimento na história da igreja, nós encontramos a carta aos Romanos como referência dessa mudança. Por exemplo, isso aconteceu com Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho. Depois, nós vemos na própria Reforma, né? Quando você se lembra que o Martim Lutero estava assim totalmente contrariado com os rumos da Igreja Católica, e é através de um estudo dele, né, pessoal, devocional da Carta aos Romanos, que ele chega, então, às 95 teses que foram afixadas lá no castelo de Wittenberg, e começa ali, então, a Reforma, em 1517. Depois, em 1919, quando a teologia estava descambando para as loucuras e escândalos da teologia liberal, um pastor suíço chamado Calbart, ele vai fazer um estudo sobre a carta aos Romanos e vai inaugurar em 1919 um movimento chamado neo-ortodoxia, ou seja, uma volta às bases da fé, né? Então, a carta aos Romanos, de alguma maneira, sempre ficou envolvida nos grandes movimentos da história da igreja,
tá? Então, veja lá. Então, na primeira parte, então, Paulo fala sobre a condenação, sobre a justificação pela fé, e também vai tratar da santificação. São 3 temas importantes na primeira parte desta carta: condenação, justificação e santificação, né? Os tópicos, portanto, estão ligados a esta divisão: tratar do pecado, da salvação pela fé e a santificação, tá? Essa carta foi escrita em Corinto, né? Cerca do ano 57 da nossa era. Então, lembra vocês que nós falamos que Jesus foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu entre os anos 28 a 30, né, da nossa era? Se tomarmos o ano 30 como o ano mais tarde, essa carta de Paulo aos Romanos foi escrita quase 30 anos depois, né? 30 anos depois do fato da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus. É bastante tempo, né? Pois bem, então, a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos trata da exigência da justiça de Deus, vai tratar mais da soberania de Deus, tá? Então, vai dos capítulos 9 ao 11, tá? Então, no 9, de 1 a 29, nós temos a eleição de Israel. Israel, então, foi escolhido como povo de Deus, né? Mas falhou na sua missão, por isso Israel foi rejeitado. Então, no capítulo 9, 30, 10, 21, nós temos a rejeição de Israel por Deus, né? E depois nós temos também a restauração de Israel, mas um novo Israel, né? Que inclui, inclusive, a própria igreja, a igreja do Senhor. Então, capítulo 11, de 1 a 36, ok? Aí nós temos a última parte da carta de Paulo aos Romanos, que é aplicação da justiça de Deus, né? Então, a última parte, nós temos uma parte mais prática, vamos assim dizer, né? As 2 primeiras partes são bem teológicas, doutrinárias, e a última parte nós temos uma parte mais prática, né? Então, nos capítulos 12 a 13, nós temos os deveres dos cristãos, incluindo aí nosso dever de orar pelas autoridades, capítulo 13. As liberdades cristãs, elas têm seu limite, né? Nós somos livres, mas ao mesmo tempo somos servos de Cristo, nós não podemos nos esquecer disso. Então, o tópico da última parte é o serviço cristão. E Paulo escreveu sua carta aos Romanos a partir da cidade de Corinto, tá? Então, ele está na Grécia, tá? Então, da Grécia, Corinto, ele escreve para Roma, na Itália, ok? Então, esse é o panorama geral da carta de Paulo aos Romanos. Vamos à próxima carta, por favor? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? A igreja de Corinto foi uma igreja assim riquíssima em dons, com gente que tinha muitas capacidades. A cidade de Corinto era uma cidade portuária, como a cidade de Santos, aqui né, na nossa Baixada, né? E ela tinha, pelo menos estimava-se que a sua população era algo em torno de 500 mil pessoas morando em Corinto, tá? Era uma cidade, infelizmente, em decadência moral e espiritual, né? Corinto tinha ali um templo onde as mulheres eram obrigadas a servir como sacerdotisas pelo menos uma vez ao ano como prostitutas. Então, filhas, esposas, enfim, deveriam servir nesse templo como prostitutas, sacerdotisas prostitutas, pelo menos uma vez ao ano, porque eles entendiam que o ato sexual representava a própria fertilização da terra. Então, quando se tinha essas relações nesse templo pagão, então estava se buscando, através do ato sexual praticado ali, né, a fertilização da terra e uma boa colheita. Então, era um paganismo, né, em alto grau.
né? Também vocês, em Corinto, se encontravam ali culturas de várias nações, porque era uma cidade portuária, né? Então, havia vários hábitos, vários costumes, e tanto que o verbo corintianizar era sinônimo de prática imoral, para vocês terem uma ideia como era a fama da cidade de Corinto, tá? E Paulo organizou uma igreja ali, né? Uma igreja que lhe trouxe muitas dores de cabeça, né? Segundo os estudiosos, ele teria escrito não 2, mas 4 cartas aos coríntios, tá? Apenas 2 sobreviveram. Como é que nós sabemos que houve 4 cartas? Porque há referências a essas outras cartas que nós não temos no próprio texto das 2 cartas que nós temos, ok? Muito bem. Então, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós podemos dividir também em 3 partes. É muito difícil você conseguir uma divisão assim direitinho, né, da carta de Paulo aos Coríntios, porque ele vai tratar de vários problemas que a igreja está enfrentando. Ele recebe uma comitiva da igreja de Corinto, e essa comitiva traz a ele todas as dificuldades que estavam enfrentando. Então, Paulo vai escrever essa carta baseado nessas dificuldades. Por isso que é meio difícil fazer uma divisão certinha, como fizemos com a carta de Paulo aos Romanos, tá? Mas podemos pensar assim, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós temos as divisões na igreja, tá? Ou seja, aquela situação que tinha lá 4 pastores, vamos assim dizer. Então, eles tinha a turma do pastor A, a turma do pastor B, a turma do pastor C, né? E tinha uma turma que se julgava mais espiritual e dizia que não tinha turma nenhuma, que eles eram de Jesus, né? Então, na verdade, eles estavam falando que uns eram de Paulo, outros de Pedro, né, o líder de Jerusalém, outros de Apolo, que é um grande pregador, né, que estava ali em Corinto também, e outros diziam que eram de Jesus. Segundo alguns estudiosos, o grupo mais perigoso era aquele que dizia que era de Jesus, porque é exatamente aquele grupo que dizia, que afirmava que não aceitava nenhuma liderança humana. Então, esse é o grupo mais perigoso, tá? Mas, enfim, então Paulo vai dar orientações a respeito das divisões, né? Ele vai falar que as divisões são fruto da nossa carnalidade e eles precisam, então, dar conta dessa situação. A segunda parte, há um caso de incesto, veja só, dentro da igreja. Então, o filho de um homem, ele acaba se casando com sua madrasta, tá? Ele acaba ficando com a sua madrasta. Então, e isso foi aceito na igreja, e Paulo acha aquilo um absurdo, um escândalo, então ele aponta isso, como também vai apontar como escandaloso o litígio entre os crentes, quando um crente coloca o outro na justiça, né? Então ele vai ser muito duro, ele vai inclusive dizer algo que é muito misterioso para nós, porque ele vai dizer, olha, vocês não sabem que nós julgaremos os anjos, né? Então que nós participamos de um tribunal superior. Então ele recomenda aos crentes de Corinto que as coisas deveriam ser resolvidas dentro da igreja e não envolver autoridades pagãs, né? E trata, obviamente, da imoralidade sexual, que ali era algo que campeava muito em Corinto. O pensamento grego, para quem se lembra, né, ele pregava o seguinte, o pensamento grego: tudo que é carne, tudo que é matéria é ruim, né, é pecaminoso. Pega o ovo lá, mãe. O ovo já tá. Tira o ovo lá, tá bom para comer. Porque ele tá quentinho. Sandra. Oi, Sandra. Mexi na bolinha dele, fez bastante massagem, ele deixou. Sandra, isso ajuda a diminuir. Filho. Oi, Sandra. Desliga o seu áudio, Sandra. Bom, tá. Obrigado. Okay. Bom, então a desordem na igreja, né? Incesto, o litígio entre os crentes e a imoralidade sexual, né?
Depois há várias questões, do capítulo 7 ao capítulo 16, há várias outras questões, questões a respeito do matrimônio, questões a respeito da carne consumida, né, no mercado, porque a carne era oferecida aos ídolos, né? Então alguns ficavam escandalizados de verem crentes comendo aquela carne. Depois nós temos ali a questão da ceia do Senhor, que eles não estavam observando bem. A grande capítulo a respeito da ressurreição de Cristo, no capítulo 15, né? E a coleta para Jerusalém, né? E nessa última parte, nós temos, então, as dificuldades na igreja. Então, a primeira parte, divisões na igreja, a segunda parte, desordem na igreja, e a última parte, dificuldades na igreja, e aí você pode ter uma ideia do que estava acontecendo com a igreja de Corinto, né? O local de escrita da carta de Paulo aos Coríntios é Éfeso, na Ásia Menor, hoje Turquia. Então, ele escreve da Turquia para a Grécia. O ano, cerca do ano de 56. Acreditamos que 1 Coríntios e Gálatas tenham sido as cartas mais antigas, né, escritas por Paulo, tá bom? Logo já no início da história da igreja. Próximo slide, por favor, Daniel. Aí nós temos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, já dá para perceber que ele precisou, mais uma vez, orientar a igreja, né, aquela igreja com dificuldades, lembrando que a igreja de Corinto, ela é uma igreja que se reúne em casas, né? Então não tem templos ainda, não, os templos só vão existir a partir do século IV, tá? Quando o cristianismo é aceito como uma religião lícita pelo Império Romano, mas até o século IV a igreja se reunia, portanto, em casas, até por causa também depois da perseguição, né? E depois em Roma, inclusive nas catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos da cidade de Roma. Então a igreja acabou se reunindo lá por causa da perseguição. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, então, pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, o ministério de Paulo, né? Por que Paulo vai apresentar o seu ministério, defender o seu ministério? Porque os seus inimigos que saíram de Jerusalém e foram parar em Corinto, diziam que Paulo não podia ser um apóstolo, porque os apóstolos estavam em Jerusalém. Não tinham 12 apóstolos, mas não tinham 13 apóstolos, mas apenas 12. Então, Paulo era alguém que estava se fazendo passar por apóstolo. Então, Paulo, ele tem que se defender, né? Inclusive para os coríntios. Então, ele vai falar a respeito de si mesmo, do seu caráter, né? Da primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 7, então ele vai se preocupar com isso, com a sua apresentação, com a sua defesa, com a filosofia do seu ministério, a razão por que ele trabalha da forma como ele trabalha, né? Uma exortação à igreja de Corinto, né? E provavelmente ele escreveu a segunda carta aos Coríntios da própria Grécia, só que da Macedônia, alguns quilômetros de distância da cidade de Corinto, e perto do ano de número 56 da nossa era, tá? A segunda parte é a coleta para os santos. Lembra que nós terminamos ali a primeira carta aos Coríntios, falando sobre a coleta para Jerusalém. Então, aqui também ele vai fazer uma exortação para que haja essa coleta para os santos, né, de Jerusalém. Por quê? Porque houve fome lá na Palestina, né? Vocês se lembram que houve uma crise ali, e a igreja, logo no começo da história da igreja, lá em Atos 2 a 4, vocês vão se lembrar que todos venderam seus bens, todos acabaram dando seus bens uns para os outros, entre os necessitados, etc. e tal. Foi um ato muito bonito no início da história da igreja, só que quando veio a crise, a fome, todos ficaram sem recursos para enfrentar aquela crise.
Então, Paulo passa pelas igrejas que ele organizou, coletando, né, ou buscando doações para o povo cristão que estava enfrentando o problema da fome lá na Palestina, tá? Bom, e a terceira, última parte, é a defesa de Paulo, né? Mais uma vez, né? Porque os seus inimigos são muito implacáveis, então ele vai responder às suas acusações, vai se defender, e depois ele vai prometer uma visita à igreja de Corinto. É interessante que os inimigos de Paulo, lá em Corinto, diziam que Paulo era muito, assim, corajoso na escrita, na carta, né? Ele escrevia pesado, né? Mas quando estava presente, ele era de frágil aparência, ele era de frágil apresentação, né? Mas Paulo também vai indicar isso na sua carta e vai se defender. Então, por isso que nós temos aí as credenciais do apóstolo Paulo. Na verdade, nós vamos encontrar, inclusive, aquela descrição da visão que ele teve no terceiro céu, né? Onde ele ouviu palavras que não podiam ser repetidas, anunciadas aos homens, ok? Eu acho que a igreja de Corinto deu bastante dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Próximo slide, por favor. Gálatas, né? Então, Gálatas, nós temos duas datas possíveis, né? Uma data mais cedo, 49 da nossa era, ou entre 53 e 56 da nossa era. De qualquer modo, é a carta mais antiga de Paulo, né? Juntamente com 1 Coríntios, tá? Podemos dividir a carta de Paulo aos Gálatas em três partes, em três divisões, né? Então, capítulo 1 ao capítulo 2, o Evangelho da Graça, a defesa do Evangelho da Graça. Nós vamos explicar daqui a pouco o porquê. Capítulo 3 ao capítulo 4, a explicação do Evangelho da Graça. E capítulo 5 ao 6, ao último, né, a aplicação do Evangelho da Graça. Então, voltando à primeira divisão, então Paulo, mais uma vez, ele vai se defender, explicando o porquê ele é apóstolo, porque ele tem autoridade de ser apóstolo, né? E ele vai escrever essa carta ou de Antioquia da Síria ou de Éfeso. Nós não sabemos muito bem, por isso que temos duas datas possíveis, tá? Mas na primeira parte, na primeira divisão da sua carta, ele faz uma explanação biográfica a respeito de si mesmo, né? Mostrando que ele tem, sim, autoridade para falar como judeu e também como cristão. E por que é o Evangelho da Graça? Porque Paulo vai estar assim abismado com os Gálatas, porque eles acabaram abraçando a fé em Cristo Jesus juntamente com a observância da lei. Então, ele fica abismado com isso, porque a fé, né, a salvação é pela graça e não pelas obras, como ele defende lá em a carta aos Efésios. E os Gálatas se encantaram com a pregação de cristãos judaizantes, tá? Então, os cristãos judaizantes que foram lá na região da Galácia pregaram que, olha, não é tão fácil assim você ser cristão. Você tem que aceitar a Cristo e tem que observar a lei de Moisés, né? Para que você mereça ser cristão. Então, os gálatas acharam que isso era racional, isso tinha uma certa lógica, tinha sentido, e abraçaram esse tipo de evangelho, né? O evangelho da lei, vamos assim dizer. Hoje, um representante conhecido desse evangelho da lei são os adventistas, né? Porque eles creem em Cristo Jesus, como nós cremos, mas acrescentam à salvação a necessidade de continuar observando a lei, em especial o dia do sábado e as leis na área da dieta, né? Então, carne de porco e essas coisas tais, né? E nós estamos livres disso, né? Então, na verdade, para nós
combatermos os cristãos judaizantes de hoje, né, nós temos que estudar com afinco a carta de Paulo aos Gálatas, porque ali nós encontramos toda a explicação que Paulo nos oferece, inclusive a questão da observância, da inútil observância da lei, depois que somos salvos pelo Evangelho da Graça. Na segunda divisão, ele fala da justificação pela fé. Claro, é justificação pela fé e não pelas obras da lei, jamais, né? Ele faz a oposição entre lei e graça, né? Entre Sara e Hagar, a escrava de Abraão, né? Ele faz essa oposição. Então, é por isso que nessa segunda divisão nós temos a parte mais doutrinal, né? Uma exposição doutrinal acerca do Evangelho. Então, vejam, para ser salvo, eu só preciso crer em Cristo Jesus, né? Eu não preciso observar também a lei, me circuncidar, observar o sábado, não comer carne de porco, absolutamente nada disso. A salvação é pela fé e é de graça, tá? E aí a última divisão da carta de Paulo aos Gálatas fala sobre essa aplicação, né? Então ele fala sobre a verdadeira liberdade, né? Vivam na liberdade com que Cristo nos libertou, né? A liberdade, a libertação que temos da lei, do poder, do peso da lei, né? E ele fala do poder que temos para a liberdade e o desempenho nosso na liberdade, na vida com Cristo Jesus. Então, uma exortação prática, né? Vivam na liberdade com que Cristo nos libertou, tá? Então, o evangelho da graça é o evangelho pregado por Paulo aos Gálatas. Próximo slide. A carta de Paulo aos Efésios, então nós podemos dividir em duas partes, né? Uma que diz respeito à posição do cristão e a outra, o lado mais prático, a prática do cristão. Então nós podemos dizer que a primeira divisão ela é mais doutrinária e a segunda divisão ela é mais prática. Parece que esse era o jeito de Paulo escrever às igrejas, tá? Então, na primeira parte, o tópico principal, os tópicos são a convicção, sua convicção e os privilégios do cristão. Então, é o louvor pela redenção, oração pela redenção, né? A gratidão, né? A posição do cristão, né? Nós estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo, essa posição é um privilégio, né? E oração pela realização dessa redenção. Tá? Ele escreveu essa sua carta aos Efésios da cidade de Roma, né? Entre os anos 60 e 61 da nossa era. Tá? A segunda parte é a parte prática, né? Então ele vai falar sobre a unidade da igreja, sobre as funções que existem na igreja, né? Apóstolos, pastores, mestres, né? Evangelistas. Enfim, ele vai falar sobre a necessidade de santidade de vida, a parte prática sobre responsabilidades no lar e no trabalho, inclusive vai falar da questão do relacionamento do escravo com o seu senhor, né? A nossa conduta em meio ao conflito, e aqui o conflito espiritual, né? Então, a última parte vai falar sobre a conduta e as responsabilidades do cristão. Essa carta foi escrita de Roma, então ele já está preso entre os anos 60 e 61 da nossa era. Próximo slide, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses. Essa é a chamada Carta da Alegria, tá? Paulo está preso, local de escrita, Roma. Tempo, 62 da nossa era, ele está preso, tá? Mas é uma carta que transborda alegria, regozijo, né? Então, nós podemos dividir essa carta em 4 partes. Então, a primeira, as condições, né, que ele apresenta acerca daqueles que são participantes de Cristo, né? Então, o seu sofrimento, sua experiência, está preso porque ele é pregador do Evangelho. Essa é a razão porque ele está preso.
né? Depois, na segunda parte, ele vai apresentar a mente de Cristo, e isso ele vai ensinar o povo de Cristo a buscar essa mente de Cristo, e na mente de Cristo nós temos que nos submeter à vontade dele, né? E aí ele traz alguns exemplos. Na terceira parte, nós temos o conhecimento de Cristo, que é a busca, por isso temos que buscar a Cristo, capítulo 3, né? Então, a busca de Cristo nos leva ao seu conhecimento. E o tópico dessa terceira parte é salvação e exortação, no sentido de nos encorajar a buscar o conhecimento de Cristo, tá? E, finalmente, na última parte, a paz de Cristo que toma conta dos corações que entregam tudo ao Senhor, inclusive a sua ansiedade. Então, o poder de Cristo, né, de conceder, comunicar a paz, e ele vai falar, então, da santificação, que a nossa vida precisa estar nesse processo de santificação, né, e há um encorajamento, uma exortação para que assim permaneçamos. Escrita de Roma, como eu falei, no ano, cerca do ano 62 da nossa era. Ok? Próximo slide. Carta aos Colossenses. Vocês vão anotando as dúvidas, por favor, porque ao final a gente está concedendo aquele período para responder as perguntas, ok? Então, carta de Paulo aos Colossenses, nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, ele destaca a supremacia de Cristo, e a segunda parte, submissão a Cristo. Essa carta é uma das cartas mais cristológicas que temos, né? Onde o centro da atenção está na pessoa de Cristo, tá? Então, nós temos a introdução do capítulo 1, a preeminência de Cristo, Cristo acima de tudo, ele é soberano, capítulo 1 ao capítulo 2, a liberdade que temos em Cristo Jesus, no capítulo 2, e essa parte, uma parte doutrinal, o que Cristo fez por nós. Escrita de Roma, no ano de 60 ou 61 da nossa era, portanto, é uma carta da prisão também. É interessante que mesmo Paulo estando preso, ele vai sempre adorar, louvar e exaltar a pessoa do Senhor Jesus. Nós não temos aqui cartas de reclamação, de murmuração, de queixas, mas de alguém que exalta o seu Senhor, mesmo em circunstâncias tão ruins como a de uma prisão injusta, né? Vamos lembrar que as prisões no primeiro século, né, se hoje as condições são ruins, mas pelo menos hoje os bandidos têm advogados de porte de cadeia, tem também alguns juízes corruptos que acabam, né, fazendo coisas erradas, enfim, mas naquela época, né, aquela época não tinha nada disso, né? Então, ser preso era praticamente já a certeza de ser condenado e de ser executado, tá? Então, a segunda parte diz respeito à parte mais prática, né? Submissão a Cristo, então ele fala da posição do crente, então, tendo em vista quem Cristo é, então, qual é a nossa posição, a nossa prática esperada e a conclusão que ele oferece no capítulo 4, versículos 7 a 18. Então, se a parte doutrinal diz o que Cristo fez por nós, a parte prática diz o que Cristo faz através de nós. O que Cristo faz através de nós. Isso é muito importante, porque primeiro nós temos que nos submeter ao nosso Redentor e também lembrarmos que somos instrumentos, ferramentas nas mãos do nosso Redentor. Nós não temos poder nenhum em nós mesmos. O poder que se apresenta ou se apresenta através de nós, ok? Então, por exemplo, hoje o que acontece hoje de alguns líderes religiosos se julgarem os tais, se arrogarem de ter o poder de expulsar demônios, de fazer milagres, etc. O poder, na verdade, eles estão arrogando algo que não é deles,
né? O poder sempre é de Deus. Então, por isso que é importante colocar aqui o que Cristo faz através de nós. Somos apenas ferramentas em suas mãos. Próximo slide, por favor. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma introdução, né? Então, podemos dividir em duas partes. A primeira parte é reflexões e a segunda parte, instruções, tá? Foi escrita de Corinto, na Grécia, né? Para a Tessalônica, que fica na Grécia também, né? Perto do ano 51 da nossa era. Então, na primeira parte, nós temos a experiência pessoal de Paulo, ele faz uma retrospectiva, né? Paulo vai olhar para a igreja de Tessalônica, vai enaltecer o seu crescimento, vai falar sobre o fundamento da igreja, que é Cristo, né? E Timóteo, ele vai mandar Timóteo para fortalecer a igreja. Timóteo já está com Paulo como discípulo, né? A segunda parte, ele fala sobre as orientações necessárias para o crescimento da igreja. E aí, então, ele vai tratar de um problema que estava acontecendo lá em Tessalônica, entre os crentes tessalonicenses, né? Eles estavam muito preocupados com aqueles que estavam morrendo antes da vinda de Cristo. Eles achavam que esses irmãos não tinham a esperança da nova vida. E Paulo, então, vai ter que orientá-los a respeito da volta de Jesus, que certos fatos ocorrerão antes, né? E ele vai falar, então, nessa carta, do arrebatamento da igreja, né? Então, é nesse texto que nós encontramos o arrebatamento. Tá? E aí vai falar do dia do Senhor, o grande dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus e a necessidade de um viver santo. Por isso que essa parte, a segunda parte, ela é a parte de exortação, a parte prática e tem uma orientação prospectiva, ou seja, para frente, para o futuro, ok? Próximo slide. 2 Tessalonicenses, podemos dividir em 3 partes, o encorajamento no capítulo 1, o dia do Senhor no capítulo 2, e a exortação, o encorajamento no capítulo 3, né? Escrito de Corinto, a segunda carta aos Tessalonicenses, escrito de Corinto, na própria Grécia, no ano 51 da nossa era. Então, no capítulo 1, gratidão mais uma vez pelo crescimento da igreja, fala a respeito da perseguição e da bênção divina, e o tópico aqui da primeira parte é para crentes desanimados, né? Geralmente, a perseguição faz com que muitos, ou os problemas também, né, fazem com que muitos crentes desanimem, né? No segundo, a respeito do dia do Senhor, né, é uma mensagem de esperança. Sempre que se anuncia o dia do Senhor, né, principalmente nas cartas paulinas, é no sentido de dar esperança ao crente quando ele está perturbado. Então, olha, o mal terá um fim, né? O mal não existirá para sempre, dor e sofrimento não serão eternos, né? Então, ele vai falar sobre aquilo que vai ocorrer antes da vinda do Senhor e que isso tem que servir de conforto para todos os crentes. Então, o tópico aqui da segunda parte é uma mensagem para crentes perturbados. E a terceira parte é para crentes desobedientes. Então, ele fala sobre ter paciência para esperar por Cristo, porque muitos, obviamente, dizem, Jesus não voltou. Naquela época já falavam que Jesus estava demorando para voltar, então já desanimavam, já se rebelavam, etc. e tal. Imagina hoje, 2000 anos depois, não é? Então, a palavra de Paulo serve para a nossa geração também, a paciência pela espera por Cristo. Temos que nos afastar de todo tipo de desordem, e aí, então, ele conclui a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Embora vocês possam ter visto 2 cartas para Tessalônica, a igreja de Tessalônica não deu tantos problemas como a igreja de Corinto. Ok? Vamos para o próximo. Agora nós entramos nas cartas pastorais, nas chamadas cartas pastorais. Então, Paulo tinha um carinho muito especial para com Timóteo,
né? Vocês vão perceber isso nas duas cartas, né? Que era o seu discípulo, né? E aqui na primeira carta, nós podemos dividir em 5 partes, né? Então, no capítulo 1, nós temos a parte doutrinária, no capítulo 2 ao 3, o culto público, no capítulo 4, os falsos mestres, capítulo 5, a disciplina do líder, né? E os motivos pastorais na última parte. Foi escrita da Grécia ou da Macedônia, né? E nos anos 62 a 63, então na época da sua prisão também, tá? Na primeira parte, obviamente, cuidado com o problema da falsa doutrina, né? Porque essa falsa doutrina traz perigos, e nós sabemos disso até os dias de hoje. Então, Paulo vai falar muito sobre a sã doutrina. E o que é a sã doutrina, a doutrina saudável? É a doutrina ensinada pelos apóstolos, né? Então, como a geração dos apóstolos estava desaparecendo, cada um já estava morrendo, né? Martirizada, a maioria martirizada, então, era necessário se manter naquilo que era a verdade, porque estavam surgindo falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, desde o início da história da igreja. Então, por isso tem esse alerta para Timóteo, o discípulo de Paulo. Depois ele vai dar orientações sobre o culto público, né? Então, nós temos aí a questão da liderança também, quem é que deve ser bispo, pastor, né? Ele dá todas as recomendações para a escolha, né? Tanto de bispos como diáconos, e todas as diretrizes para o culto, né? Aí temos a questão aí, né, do que batistas nós não temos bispos, né, nem presbíteros, né? Depois nós podemos explicar por que nós não temos apenas pastores e diáconos, tá? Bom, depois a terceira parte, capítulo 4, ele vai falar da sã doutrina, que é a doutrina genuína, né? E vai, obviamente, atacar os falsos mestres. Na quarta parte, nós temos a disciplina do líder, né? A sua atenção que ele deve ter com as viúvas, com os órfãos, com os anciãos, com as solteiras, né? Então, capítulo de número 5, ele vai dar toda essa instrução ética pastoral, né? E diz respeito aos deveres, então, do líder para com os outros. E no final, suas motivações pastorais, o porquê ele escreve para Timóteo, né? Toda a sua motivação para estar ali orientando o seu discípulo. E aí uma parte interessante, ele fala sobre como lidar com os ricos, né? Porque o problema não é a riqueza, né? O problema é o amor à riqueza, né? Porque Abraão foi rico, Jacó foi rico, Davi foi rico, Salomão foi riquíssimo, né? Então a riqueza não é problema para a fé. O problema é o amor ao dinheiro. Como Jesus mesmo disse, né? Não dá para servir a dois senhores, a Mamon ou a Deus, né? Não temos como servir a dois senhores, ok? Podemos ir adiante? A segunda carta de Paulo a Timóteo é a sua última carta, a sua carta testamento, mas aí você vai falar, mas tem Tito e tem Filemão ainda. Sim, mas cronologicamente, Timóteo foi a sua carta testamento, onde ele se despede mesmo de Timóteo e da igreja, né? Então, podemos dividir em duas partes, a sua perseverança nas provas que ele estava enfrentando e suportando as provas futuras, né? Então, na primeira parte, ele vai escrever sobre o poder do evangelho, né? E a necessidade de perseverar na mensagem do evangelho. Lembre-se que ele está escrevendo para um discípulo que vai dar continuidade ao trabalho pastoral, né? Então, por isso que a primeira parte diz respeito a lembretes e requisitos. Ele escreve da prisão romana, então está esperando a sua condenação e execução, e o tempo deve ter sido o ano de 67 da nossa era. Na segunda parte, né, lembrando também
que a tradição nos diz que ele teria sido decapitado, né, por ordem de César. A segunda parte, ele falando sobre suportar as provas futuras, né, como protetor do evangelho, de ser digno mensageiro do evangelho, né, e proclamação do evangelho. Então, a necessidade não somente de proteger, mas também de proclamá-lo, né? E a segunda parte, então, diz respeito à resistência nas provações e as solicitações que ele faz a Timóteo, né, no final da sua vida. Próximo, por favor, ok? Introdução a Tito, né? Então, nós temos o outro discípulo de Paulo, né? Nós temos duas divisões aqui, os presbíteros e a organização, na sua carta a Tito. Então, aqui nós temos, mais uma vez, uma preocupação de proteção da sã doutrina, no capítulo 1, né? Uma proteção da sã doutrina. Ele escreveu a Tito de Corinto, né? No ano 63 da nossa era, e ele vai aqui dar orientações sobre a ordenação de presbíteros, censura dos falsos mestres, que era uma preocupação constante, né, para proteger a sã doutrina. Na segunda parte, ele fala sobre a necessidade de proclamar a sã doutrina, capítulo 2, para Tito, né, e manter as boas novas, capítulo 3, né? Então, aqui nós temos a prática da sã doutrina. Então, a primeira parte, proteção da sã doutrina, e a segunda parte, a prática da sã doutrina. Lembrando que Tito tinha ido para Creta, e Creta era uma cidade muito complicada, porque, vejam só, um hábito cultural aceito nessa cidade, era o hábito de mentir. Então, mentir fazia parte, então, da cultura da cidade de Creta, né? Então, era muito difícil ali, imagine você estar numa sociedade onde mentir era uma prática habitual, fazia parte da cultura, né? E Tito, então, foi o pastor que foi ministrar naquela cidade. Alguns dizem que Timóteo era muito mais sensível, né? Você se lembra que Paulo faz recomendações para ele misturar vinho com água por causa dos problemas de estômago que Timóteo tinha, porque provavelmente ele era alguém muito mais sensível. Hoje seria alguém mais estressado, vamos assim dizer, né? Então, se Timóteo tivesse sido mandado para Creta, Timóteo teria morrido, né? Então, talvez Tito tivesse uma personalidade um pouquinho mais segura, vamos assim dizer, né? E ele teria sido a personalidade mais certa para estar numa cidade tão complicada como Creta, ok? Próximo slide, por favor. Então, nós temos, ao final, né, o bilhete, né, a carta de Paulo a Filemão, o bilhete de Paulo a Filemão. Filemão era um homem rico, era um homem que tinha um escravo chamado Onésimo, né, e esse escravo fugiu de Filemão. E Onésimo se encontrou, de alguma maneira, com Paulo em Roma e se converteu ao evangelho. Então, Onésimo se tornou, então, um discípulo de Paulo. Paulo, conhecedor tanto de Filemão como agora de Onésimo, seu discípulo, ele obviamente vai mandar Onésimo de volta para o seu senhor, para Filemão, né? Porque isso era o certo, era o correto, Onésimo voltar para Filemão, já que tinha fugido, mas ele manda com Onésimo esse bilhete, essa cartinha, que podemos dividir em 3 partes, né? A primeira parte do versículo 1 ao versículo 7, a gratidão, versículos 8 a 16, uma petição, e versículos 17 a 25, uma promessa. Então, na primeira parte, o fortalecimento do amor de Filemão, né? Ele conhece Filemão, ele demonstra seu amor por Filemão, ele louva Filemão, ele exalta o caráter de Filemão, e lembrando que ele está preso, está, né, no tempo em Roma, nos anos 60 a 61 da nossa era. Bom, e depois ele vai fazer um pedido a Filemão, né? Ele vai interceder por Onésimo.
Olha, eu estou te devolvendo Onésimo, né? Onésimo significa útil, né? Então, ele vai brincar com o nome de Onésimo, ele vai dizer, ele foi inútil para você, mas ele foi útil para mim aqui, né? Agora estou devolvendo ele, né? E aqui ele faz uma defesa, a defesa por Onésimo, né? Por causa da conversão de Onésimo, e ele faz uma petição para que Filemão receba, mas ele não vai fazer uma petição assim, direta, ó, eu quero que você o receba e você o liberte. Ele não vai falar isso, mas vai ficar nas entrelinhas que ele está fazendo um pedido além, né? Vai ficar bem nas entrelinhas. Por isso que na terceira parte existe essa questão da confiança na obediência de Filemão de atender à petição que ele faz, versículos 17 a 25. Né? Então, Paulo lhe dá a garantia que Onésimo é salvo, Paulo lhe dá a garantia que o próprio Paulo ele tinha dado muito mais a Filemão, que Filemão devia muito mais a Paulo, né? E a confiança de Paulo na obediência de Filemão em libertar Onésimo. Nós não temos o final dessa história, mas dá para imaginar qual teria sido o desfecho, ok? Voltemos a... Pode tirar os slides, por favor? Muito bem, vamos então às nossas... Foi uma viagem muito rápida, né? Muito rápida, né? Escandalosa, né? Pelas 13 cartas de Paulo, mas, né? É a forma como nós temos para apresentar de forma introdutória as cartas paulinas. E eu quero agora abrir para as perguntas, né? Se vocês têm alguma pergunta, estamos à disposição. Pastor, Sim. Josué. Oi, José. Duas, na verdade, são curiosidades. Okay. Se refere à visão celestial de Paulo, lá de 2 Coríntios 12. Okay. Quando ele teve aquela maravilhosa viagem, né? Se encontrou com Deus ali. Quer dizer, eu entendo, não, eu penso, como não fala aqui em qual momento, não fala em qual momento Paulo teve essa visão, teve esse encontro com o Senhor, e também não fala o que é esse espinho na carne, não é isso? Então, eu penso, existe, assim, alguma indicação de que essa visão de Paulo foi lá em Damasco, no caminho de Damasco, quando ele foi interceptado por Jesus, ou foi num outro momento? E também esse espinho, há diversas indagações. Existe, assim, alguma... Certeza não existe, né? Porque a Bíblia não fala. O que o pastor acha disso? O que seria isso? Seria algum problema na visão de Paulo ou alguma outra coisa? Então, são duas curiosidades. Eu vou acrescentar uma terceira curiosidade às suas curiosidades. E esse terceiro céu? Né? E esse terceiro céu? Né? Então, vamos lá. Primeiro, Paulo vai datar, sim, essa sua experiência. No capítulo 12, ele vai dizer no versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando na terceira pessoa, ele não vai usar o seu nome. Mas é óbvio que ele está falando dele mesmo. Tá? Sim. Porque os coríntios estavam ali numa de, eu faço isso, faço aquilo, estavam naquela vaidade. E Paulo não queria entrar nessa vibe deles, né? Então ele diz, olha, eu conheço um homem, né, que há 14 anos, e se fizermos as contas, é uma experiência que ele teve logo após a sua conversão. Então, veja só, ele teve a sua conversão na estrada de Damasco, ele teve a visão de Jesus, né? Ele não somente a visão, mas ele ouviu também, né? Ele fica cego, ele é levado para Damasco, e ali na cidade de Damasco, um discípulo de Cristo chamado Ananias, ele vai até a casa onde Paulo está hospedado, ora, e Paulo, então, é curado daquela cegueira, tá? As coisas não são fáceis para Paulo no início, né?
não são fáceis, porque, primeiro, lembre-se que ele é um rabi, ele é um rabino, ele era totalmente contrário à igreja cristã, totalmente contrário a Cristo, e quando ele tem essa conversão, muda radicalmente muitas coisas na cabeça dele. E tem coisas que ele precisa assimilar, é muita coisa. Então, ele vai se retirar 3 anos na Arábia. 3 anos na Arábia, tá? Para colocar as coisas no lugar. Então, veja, ele não vai começar imediatamente a pregar, é claro que ele vai começar a pregar, mas fundar a igreja, organizar a igreja, ele não vai começar logo tão cedo. Ele precisa organizar a cabeça dele, as coisas mudaram radicalmente. Né? Quem se converteu de uma outra religião, que não nasceu no berço evangélico, né, sabe o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu vim de uma cultura católica misturada com budista e espírita kardecista. Então, quando eu me converti, as coisas, né, eu precisava de um tempo para respirar, para ver o que era agora a verdade. Né? Então, com Paulo foi a mesma coisa. Paulo estava firme naquele caminho do judaísmo. Né? Então, ele precisou se retirar. Talvez, né, em algum momento, depois dessa experiência da conversão. Ele diz aqui 14 anos. Há 14 anos, obviamente, contado a partir da sua segunda carta aos Coríntios, que foi escrita perto do ano 51, como nós vimos. Né? Então, 14 anos para trás. Bom, pois bem. E outra coisa, o que é esse espinho na carne? Né? Então, veja, ele subiu ao terceiro céu, então ele teve uma visão, ele subiu ao terceiro céu, ele ouviu palavras, ele esteve diante do trono de Deus, ele ouviu palavras da parte de Deus, e aí ele voltou, né? Ele voltou. Como todo ser humano, que somos nós, Paulo também o era, né? Ele corria o risco do quê? Gente, eu ouvi coisas que você não ouviu. Eu sei de coisas que você não sabe. Né? Corria o risco de ser o quê? Um arrogante, um vaidoso, um orgulhoso. Então, veja só, versículo de número 7. E para que não me exaltasse, agora ele se revela quem era aquele homem. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, Deus permitiu que algo viesse contra ele, de modo que o humilhasse, para que ele não se exaltasse diante de todos os homens por causa daquilo que ele ouviu no terceiro céu. Então, veja só. Então, ele tem ali uma experiência ruim, mas que era para lembrá-lo de que ele era um reles ser humano, que teve um privilégio de subir ao terceiro céu, mas que Deus conhecia muito bem o coração de Paulo e sabia que ele podia cair na arrogância, no orgulho, então Deus permitiu que tivesse esse espinho na carne. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, ao invés de responder a oração de Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus não tirou o espinho da carne de Paulo. Né? Ele não tirou. Né? Por quê? Porque se tirasse, Paulo corria o risco de ser um arrogante, um orgulhoso, um vaidoso, por causa daquilo que ele viu no terceiro céu. Agora, que bendito espinho da carne é esse? Há muitas especulações, né? Muitas especulações. Mas há algumas pistas também. Então, lembram vocês que eu falei que o Paulo tinha tido um encontro com Cristo Jesus na estrada de Damasco de uma maneira bem dramática, né? Bem impactante. Tem um som de um trovão, tem uma luz enorme, intensa, que o faz cair da sua montaria, né? E só ele ouve essa voz. Paulo, Paulo, por que você me persegue? Né? E aí ele fica cego. Né? E quando ele recebe a cura de Ananias, através da oração de Ananias, o texto de Atos, capítulo 9, diz que caíram escamas dos seus olhos. Mas pode ser que tenha havido
sequelas dessa experiência. Então, veja só. Gálatas, se você abrir em Gálatas capítulo 5, eu ganhei meu café agora, obrigado. Gálatas capítulo 5, versículo de número 11, né? Veja só o que ele escreve. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Grandes letras. Por que ele escreveu com grandes letras? Porque ele não estava enxergando. Pastor, qual que é Gálatas 5? 11. Gálatas 5, capítulo 11. Versículo. Desculpa. Não, Desculpa, 6. não é, pastor. 6. Tá. Gálatas Sim, 6, sim. 11. Gálatas 6, 11. Tá? Eu que vi errado aqui. Tá? Então ele diz aqui, olha, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então, é uma indicação, é uma pista que ele nos oferece, né? Há também, quer ver, dentro da própria carta de Paulo aos Gálatas, deixa eu ver se eu encontro aqui, a Bíblia da Raquel, eu não consigo localizar. Espera aí. Mas aqui na própria carta que ele escreve aos Gálatas, ele dá uma outra pista acerca da sua dificuldade, além dessa. Capítulo. Eu não estou encontrando aqui neste momento. Olha, capítulo 4 ele diz assim, capítulo 4, 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como a Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Capítulo 4, versículo 15. Ou seja, os gálatas arrancariam seus próprios olhos para dá-los a Paulo. Então, tinha alguma coisa nos olhos de Paulo. Tá certo. Entendeu? Então, veja, talvez, né? Talvez o espinho na carne de Paulo tenha sido as suas vistas, né? Não era de boa aparência, né? Como ele mesmo disse, né? Eu apresentei a vocês com a fraqueza na carne e vocês me receberam, né? Como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Eles não repararam nessa sua dificuldade, né? Devia ser alguma aparência ruim, alguma aparência ruim. Ele falou, eu sei que vocês dariam seus próprios olhos para mim, né? Depois ele escreve, e vejam com que grandes letras eu escrevi para vocês. Então, há alguma pista de que o espinho na carne de Paulo tenham sido as suas vistas. Nós não temos isso de forma conclusiva, tá, gente? Ainda há muita tese em cima disso, mas isso é o que mais chega a uma evidência bíblica sobre o espinho na carne de Paulo. Terceiro céu. Gente, se estamos falando de terceiro céu, significa que existe um primeiro e um segundo. Concorda comigo? Sim. O terceiro céu, obviamente, é onde Deus está. Por que eu falo isso, é onde Deus está? Porque o Paulo diz que lá ele ouviu palavras, né? Fui arrebatado ao paraíso, né? Então, o terceiro céu é o paraíso. E o paraíso é onde Deus está. Então, ele teve esse privilégio, como Isaías também teve esse privilégio de estar diante do trono de Deus. Só que para Paulo, né, ele ouviu palavras que ele não podia repetir, ele recebeu informações que ele não podia repartir, né? Nesse terceiro céu.
Então, vamos pensar, onde fica o primeiro céu? O primeiro céu é esse físico que nós temos, tá? É esse céu que o ateu astronauta Yuri Gagarin, né? Quando ele fez a órbita pela primeira vez, né, na história da humanidade, né? Yuri Gagarin ele diz que estou no céu e não vi Deus. Claro que não vai ver Deus naquele céu, né? Esse é o primeiro céu. O segundo céu, qual é o segundo céu? Né? Muito provavelmente, estou falando em termos teológicos, né? Muito provavelmente a dimensão onde transitam os seres angelicais. Tá? É aquela dimensão invisível aos nossos olhos. Né? Uma pista desse segundo céu está exatamente no livro de Jó, né? Então, livro de Jó 1, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. É óbvio que Satanás não poderia estar na presença de Deus no terceiro céu, por sua própria natureza imunda, não é? Então, isso há uma indicação que existe ali, uma dimensão onde Deus pode fazer essa reunião. Ele desce do terceiro céu, pode fazer essa reunião. Né? Os filhos de Deus aqui são os anjos, e Satanás está no meio deles. Né? E Deus pergunta, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? É uma reunião, uma assembleia. De onde vens? De rodear a terra, etc, etc. Então, temos a indicação que o segundo céu se refere à dimensão onde transitam os seres angelicais, bons e maus. Primeiro céu é o que nós estamos tendo contato, né? Terceiro céu é o paraíso, é onde está o trono de Deus, é onde Deus está. Onde é o céu? Né? O céu paradisíaco. A resposta mais simples, mais acertada teologicamente é: o céu é onde Deus está. Né? Então, Paulo teve acesso, teve essa... Ele não sabe como ele foi para lá, como vocês viram aqui. Ele não sabe. Ele não tem ideia de como é que isso aconteceu. Ele não sabe se foi no corpo, se foi em espírito, né? Não é isso que ele diz aqui no capítulo 12? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Ele não sabe. Ele só sabe que, de repente, ele estava lá. E, de repente, ele estava ouvindo coisas extraordinárias, que ele não podia dividir, compartilhar com seus semelhantes. E Deus ainda cuidou, né, da vida, do espírito de Paulo, impedindo que caísse na tentação ou se exaltasse por causa das excelências ou da excelência das revelações. Tá? Então, não somente duas curiosidades, mas acrescentei uma terceira para você. Obrigado, pastor. Imagina. Pastor, muito bem. Sim? Pastor, é a Solange. Oi. Tudo bem? Pastor, eu queria perguntar, já que o senhor citou a carta de Filemon, é o seguinte, o meu irmão, ele hoje frequenta a IBAB, né? Ela está fechada, é lá do pastor Ed René, e eu considero ele um homem, assim, muito estudioso e tal, um pouco, talvez, arrogante em algumas situações, é a minha opinião, mas eu acho que ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento, e criou-se aí uma polêmica a respeito dessa carta a Filemon. Eu não sei se o pastor teve conhecimento dessa polêmica toda, eu não entendi muito bem, tá, o que aconteceu. Se o pastor teve conhecimento aí dessa polêmica, ele polemizou em alguns outros aspectos aí, mas especificamente dessa carta a Filemon, porque parece que foi citado que, pelo que eu entendi, né, pastor, que como um servo de Deus ia ter um escravo e
E aí ficou essa polêmica, veio assim muitas emissoras evangélicas vieram falando e tal, e eu queria saber do pastor isso, porque para mim não ficou muito claro isso. Não sei se o pastor tomou conhecimento dessa polêmica toda. Em primeiro lugar, a figura senhor e escravo nós encontramos desde o Antigo Testamento e relacionado ao próprio Deus, né? Nós somos escravos de Deus. Sim. Tá certo? Então, nós mesmos somos aqueles que aceitam, claro, tem aqueles que são insubmissos, não aceitam essa situação de forma alguma. Mas nós somos servos no sentido de ser escravos. A palavra é doulos, escravos mesmo, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo se fez escravo também. Ele é servo, o servo do Senhor, né? Então, essa ideia de senhor e escravo não é tão escandalosa assim no nosso meio. Até porque a nossa relação para com o nosso Senhor e o próprio Senhor, nosso Senhor, se intitulou servo, então não há motivos para escândalo. Mas, voltando, a escravidão era uma instituição antiga, muito antiga, desde os princípios da história da humanidade, por causa do pecado que entrou no mundo, né? Houve essa instituição da escravidão, como outras pecaminosas, como a bigamia, a poligamia e coisas tais, por causa da presença do pecado no mundo. Bom, pois bem, Jesus, quando veio à Terra, né, ele nasceu numa casa pobre, embora da dinastia de Davi, ele nasceu pobre. Quando ele assumiu o seu ministério público, você percebe que ele não vai de encontro ou contra as instituições sociais estabelecidas. Ele não vai contra as instituições, tá? O que ele vai fazer é anunciar um novo reino, onde todos seriam escravos. Todos seriam servos, né? Então não haveria senhores e escravos como a sociedade que ele encontrou, mas haveria uma sociedade onde haveria um só senhor e os demais, todos os demais servos, escravos, tá? Enfim, então ele não mexeu com essa situação, né? Não mexeu porque ele apontou para algo maior, algo que todos nós deveríamos estar aspirando. É no modelo pecaminoso da relação senhor e escravo que nós aprendemos e podemos aprender a relação com o nosso Deus. Se o senhorio, né, da escravidão era injusto, era cruel, etc. e tal, em Cristo Jesus nós encontraremos um senhorio cheio de graça, amor, misericórdia, embora escravos da mesma maneira. Tá? Então, a instituição social foi mantida para que saibamos a natureza do nosso estado pecaminoso, de um dominar o outro, e ao mesmo tempo possamos todos nós aprender com essa relação pecaminosa, em contraposição, o que é o relacionamento entre nós e o nosso Senhor como nosso proprietário. Nós temos que aspirar por esse relacionamento, né? Então, veja só, quando chega em Paulo, Paulo não está também contra as instituições estabelecidas em sua época, né? Ele oferece o padrão mais alto, né? Ele diz aos seus contemporâneos que se forem escravos, e a maioria era escrava, a maioria dos cristãos no primeiro século eram de pobres, miseráveis e escravos, tá? O que ele vai dizer aos escravos, né? Aos escravos crentes? Isso está lá na carta dele aos Efésios, né? Então, nós não temos assalariados, nós temos escravos, né? Então, ele vai dizer o seguinte no que diz respeito ao trabalho. Vós servos, capítulo 6, versículo 5. Vós servos, escravos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo,
não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, ou seja, como escravos de Cristo, né? Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Então, eles deveriam servir aos seus proprietários como se estivesse servindo ao Senhor. Entendeu? Então, veja, a instituição social pecaminosa chamada escravidão servia do quê? Servia de estágio para nós aqui na terra, para os escravos aqui na terra, para saberem como servirão ao seu Senhor no céu. Tá? E não vai ser nessa base de cadeia, de chicote, de chibata. É uma outra relação, mas é escravo. Percebe? Nós vamos valorizar muito mais. Nós vamos amar muito mais. Houve experiências aqui no Brasil, tivemos agora no dia 13 de maio, né, a celebração da abolição da escravatura no Brasil, né, e houve exemplos, você sabe que no dia 13 de maio, que foi um domingo de 1800 e lá, eu esqueci até o ano, né, houve uma libertação, todo mundo festejou, foi na rua festejar e tal. Só que na segunda-feira, nós tínhamos uma massa de homens e mulheres, antes escravos, agora sem trabalho, sem casa, sem comida, nas ruas. Então, houve festa no domingo, libertação, não tem escravo, não tem não sei o quê. Agora, na segunda-feira, teve esse drama social, né? Alguns escravos, que eram muito bem tratados pelos seus proprietários, se recusaram a sair da propriedade do seu senhor. Porque eram bem tratados, eram amados, faziam parte da família. Não era peso ser escravo daquele senhor. Vocês percebem? Até fizeram acordos, né? Fizeram acordos para permanecer lá e continuar na família, etc. E tal. A nossa relação com Deus é muito melhor do que essa, né? Desses bons proprietários. Mas Deus permitiu que essa instituição permanecesse na época de Jesus, na época de Paulo, para dar a ideia a todos nós sobre como, né? Como nós devemos enxergar a nossa relação com Deus e aspirar por esse relacionamento que é maior, superior, muito superior àquele existente entre homens. E olhando para a carta de Filemão mais especificamente, Paulo dá sugestões, né? Ele espera que Filemão seja movido pelo seu próprio corpo, porque tanto Filemão como Onésimo agora ambos são cristãos. Ambos são cristãos, né? Então, veja, Paulo vai fazer uma intercessão. Olha, Filemão, versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo. Agora é filho de Paulo. Que gerei nas minhas prisões. Então, veja, você está recebendo Onésimo, que era seu escravo, só que agora ele é meu filho. Ele é meu filho, tá? O qual, no outro tempo, te foi inútil. Lembra que eu falei do nome de Onésimo, significa útil, né? Então, foi inútil. Mas agora a ti, para você, Onésimo, e para mim, para você, Filemão, e para mim, muito útil. Eu estou te enviando, tornei-te a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, como se estivesse me recebendo o mais profundo do meu ser. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Eu queria tê-lo comigo, Onésimo, porque Onésimo representaria você, Filemão, me servindo aqui nas prisões. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, porque ele é teu. Para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Eu não quero ter aqui forçosamente, eu quero tê-lo aqui por sua vontade. Por isso que eu mandei ele de volta, né? Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo,
como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Olha só, aqui já está fazendo o pedido. Ele não é mais seu escravo, ele é seu irmão. Ele já está fazendo o pedido aqui. É muito sutil, mas quem é crente já está sabendo, já está recebendo o recado. Se Filemão era sensível, bom, eu estou recebendo Onésimo, o escravo fujão, tinha que ser castigado. Mas Paulo já está dizendo, é meu filho agora. Ele é meu filho, o que você vai fazer com meu filho? Recebe como se você estivesse me recebendo, a essência de mim. Agora ele não é mais seu escravo, é também seu irmão em Cristo. Né? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Versículo 17. Versículo 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu que sou devedor agora. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. O que ele está esperando? A libertação de Onésimo. Então, veja só, Paulo não está de acordo com a escravidão. Claro, ninguém está. Mas essa instituição estabelecida, né, nesse mundo pecaminoso, de alguma maneira serve de estágio para nós aprendermos a lição da submissão. No mundo rebelde, no mundo que não sabe o que é se submeter a uma autoridade, o maior escândalo, a maior ofensa, sem dúvida nenhuma, é olhar para a escravidão. E sem saber que nós já somos escravos, sem abraçar a Cristo Jesus, já somos escravos. Escravos do diabo, do mundo e da carne. Já somos escravos. O que é que caracteriza um escravo? O escravo só consegue dizer uma única palavra, sim. O escravo não fala não. O escravo só sabe falar sim, só pode falar sim. Ora, se você olha para um alcoólatra e diz, você quer um trago? O que ele vai dizer? Sim, escravizado. Se você chega para um fumante, você diz, você quer uma bituca? O que ele vai falar? Sim. Você chega para um drogado, você quer cheirar um pouquinho? O que ele vai falar? Sim, é escravo. Eles se imaginam livres por estarem bebendo, fumando ou se drogando, mas na verdade são escravos. E é interessante que se ofendem em pensar na questão da instituição social pecaminosa da escravidão, se ofendem sem imaginar que são escravos de si mesmos. Né? Então Deus permitiu, sim, embora todos nós sejamos livres em Cristo, na verdade passamos de um dominador para outro. No entanto, esse novo dominador é o nosso Deus. Nós não precisamos temer mal algum. Nós não mudamos, como alguns pensam, não, agora sou um ser livre, autônomo, autossuficiente, independente. Não, nada disso. Nós continuamos escravos, só que servos de Deus. Né? Então, por isso que a grande virtude que norteia os discípulos de Cristo no reino dos céus é a humildade. Porque só humilde se submete. Tá? Eu sei que deu uma rodada, deu uma viajada aí, né? Mas assim, mas somos essa instituição da escravidão não foi mexida nem por Jesus, nem por Paulo, porque tem propósitos sim, divinos no ensino, na instrução, na apresentação do que deve ser a relação nossa com o nosso Deus, que é o nosso Senhor, nosso proprietário, ele é nosso, ele pode fazer conosco o que ele quiser. Quando a gente fala o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Kyrios,
estamos dizendo que ele é o nosso proprietário, ele pode fazer com a gente o que ele quiser. Romanos capítulo 9. E isso não entra na cabeça dessa geração rebelde, dessa geração insubmissa, dessa geração que não respeita autoridades, isso jamais vai entrar. Ok? Entendi, pastor, obrigada. Ficou claro para mim. Eu achei estranho porque era contestar. Perdão, a Bíblia é incontestável, né? Mas ele contestou esse fato, eu entendi que talvez não dando tanta credibilidade para essa carta que foi escrita. E eu fiquei horrorizada com isso, né? Porque tudo tem o seu propósito na palavra de Deus, né? Tudo tem o seu propósito. E como o pastor falou, né? A submissão. É como hoje a relação do marido e mulher, que a mulher tem que ser submissa, mas o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, é uma troca, assim, justíssima, né? É uma coisa... Exatamente, uma troca de sacrifício. Isso. Né? Se é um sacrifício para a mulher se submeter ao seu marido, é um sacrifício para o homem também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas um sacrifício no sentido do amor, não um sacrifício duro, não, do amor sacrificial de Deus. Existe, apenas para ilustrar, para ficar um pouco mais claro, existe um procedimento em missões transculturais, quando a gente, por exemplo, manda missionários cristãos para uma sociedade muçulmana, né, que é muito difícil, né? Mas, por exemplo, lá na África, por exemplo, a poligamia ainda é algo aceito. Então, um homem pode ter até 4 mulheres, se comprovar que pode sustentar cada uma delas, a elas e aos seus filhos. Então, ele pode ter 4 mulheres. Agora, imagine aí um missionário chegando ali, naquela sociedade onde isso é aceito, né? E ele encontra aquela situação, né? E ele fala assim, olha, agora você vai ter que despedir 3 das 4 que você tem, para ficar apenas com uma. Só que naquela sociedade, a mulher despedida, ou divorciada, ou enfim, ela não tem sustento próprio. Ela não tem como se sustentar. Agora, imagine essas 3 mulheres com suas crianças sendo abandonadas, sendo despedidas, né? O problema social que vai causar, vai dar muito mais mau testemunho do que exaltar o Evangelho de Cristo. Então, o que se propõe é chamado de ética ascendente, ética transitória ascendente. Ética transitória ascendente usada pelos missionários. Então, eles vão encontrar aquela situação, não vão mudar aquela situação. Não tem como mudar, sem causar problemas sociais. Não tem como mudar. Mas podem ensinar os filhos dessa família para que tenham casamentos monogâmicos, segundo a vontade de Deus. Sim. Não podem mexer com a situação atual. Não tem como mexer. Mas podem ensinar às gerações futuras que a vontade de Deus está em um homem e uma mulher. Mas e aí, meu pai, que tem 4 mulheres? Bom, de alguma maneira, a misericórdia de Deus permitiu que isso acontecesse. Como aconteceu com Jacó, com 4 mulheres e 12 filhos. Né? Então, temos exemplos bíblicos. Né? Deus permitiu e usou aquela situação para a sua glória. Ele não determinou que ele tivesse 4 mulheres, como também não determinou que Abraão tivesse Agar como mãe do seu primeiro filho, mas ele usou todas as situações para a sua glória. Então, por que não uma família de africanos, muçulmanos, né? Um polígamo? Será que Deus não usaria essa família também, como usou Abraão, como usou Jacó, como usou, né? Até mesmo Salomão, com 1000 mulheres, 1000 sogras, 10 milhões de filhos, né? Né? Será que não usou? Claro que usou. Claro que ele pode usar. Ok? Tá bom, gente? Beleza? Muito Obrigada, bem, não se esqueçam, amém, não se esqueçam do Nenex, por favor, não se esqueçam do Nenex, né? Estamos ainda em situação de pandemia,
né? Então, por favor, todos os ministérios de missionários estão enfrentando muitas lutas. Não se esqueçam da nossa campanha do cobertor. Estou vendo muitos agasalhados aí, né? Então, não se esqueçam da nossa campanha do cobertor, né? Para atendermos, então, as nossas instituições que têm sido tradicionalmente atendidas pela nossa igreja. São 2 casas de recuperação, o Instituto Nenex, a casa que acolhe crianças com câncer, que vem de outros estados, né? Que é atendida também pelo Nenex, uma ONG que lida com crianças com necessidades especiais. Então, quanto mais cobertores vierem, melhor será para atendermos essas instituições, tá bom?